take you up in paradise up above. If you had found me, I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello, again. Shaboom, I hope we'll meet again. Hey, now. Olá, gente. Vamos começar uma aula agora sobre leis ponderais. Quer dizer que agora nós estamos no ano de 1774. Foi quando Lavoisier enunciou a primeira lei ponderal. Bem, a palavra ponderal significa pesar, então o instrumento naquela época mais utilizado para a determinação dessas leis foi a balança. Por isso é chamado de leis ponderais. Vamos realizar agora um pequeno experimento que vai levar a gente a pensar da maneira como Lavoisier pensava. Então você vai fazer o seguinte, vai pegar um recipiente, uma panela, um recipiente qualquer de laboratório, e você vai pesar esse recipiente vazio. Esse recipiente, vamos supor que ele pese 120 gramas. E todos os materiais que eu vou utilizar e colocar dentro da panela, eu peso antes. Então vou colocar 80 gramas de água, mais 17 gramas de nitrato de prata. O nitrato de prata é solúvel em água, por isso nós começamos colocando água. Depois, mais 6 gramas de cloreto de sódio. O cloreto de sódio também é solúvel em água, ele desaparece na água. E uma tampa, fecha, agora vai fechar a panela, vai fechar o recipiente, e a tampa pesa 10 gramas. Quando você somar tudo, você vai encontrar 233 gramas. Então, todas as substâncias estão aí dentro, fechada, e deu uma massa total de 233. Espera-se um pequeno tempo, e aí você abre e vai notar que tem uma substância branca que não havia inicialmente. Quer dizer que houve uma reação química. Muito bem. É logicamente que se você deixasse tampado, a massa final ia ser 233 gramas também. Fazendo, lógico, está tudo tampado, nem entrou nem saiu. Pois é, foi isso que o Lavoisier percebeu. As substâncias se transformam, mudam, se transformam em outra coisa, mas a massa total inicial é igual à massa total final. E aí então ele fez a primeira lei ponderal, chamada Lei da Conservação da Massa. Quer dizer que a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Uma linguagem assim mais conhecida, a lei de Lavoisier, que é de 1774, é conhecida da seguinte maneira: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Quer dizer que não vai desaparecer átomo, não vai ser criado átomo, apenas os átomos vão trocar de posições para formar as novas substâncias. E aí você vai ter no final a mesma massa, porque são os mesmos átomos, a panela estava fechada. Vamos agora fazer um primeiro exemplo. Exemplo 1. Life could be a dream. If only all my precious plans will come true. If you would let me spend my whole life loving you, life could be a dream, sweetheart. Então, esse exemplo diz o seguinte: reúnem-se 20 gramas de uma substância A com 30 gramas de uma substância B. Nesse contato, ocorre uma reação química produzindo 40 gramas de uma substância C e X gramas de uma substância D. Qual a massa da substância D formada? Ou seja, quanto vale X? Resolvendo, vamos aplicar a lei da conservação da massa. Então, você juntou A mais B e produziu C mais D. Mas quanto é que você reuniu? 20 com mais 30, quer dizer que você reuniu 50 gramas do total. Ao final, tem que ter 50 também. Então, deu 40 gramas da substância C e mais X da substância D. Quanto é que vai ser o X? Vai ser 10 gramas, porque 40 com mais 10 vai dar 50. Ou seja, a massa inicial tem que ser igual à massa final. Então, bastaria você fazer a seguinte igualdade. 20 mais 30 é o início, é igual a 40 mais X, que é o fim. Então, no final vai dar 10 gramas da substância D. Muito fácil. Essa experiência que pareceu tão simples, na época do Lavoisier não era uma coisa assim tão óbvia. Por quê? Porque as pessoas faziam as experiências em frasco aberto. E se fizer em frasco aberto, pode ser que escape alguma coisa de dentro da panela. Ou seja, pode se transformar num gás. Ou algum participante do ar atmosférico, oxigênio, nitrogênio, entre dentro da panela e reaja com alguma coisa que está lá dentro.
Por exemplo, se você pegar uma barra de ferro de 112 gramas, então pesou a barra de ferro antes da experiência, deixou exposta ao ar. O que acontece? No final vai dar 160 gramas. Mas como é que aumentou a massa? Bem, você não viu, mas é porque as moléculas de oxigênio do ar atmosférico estão se combinando com o ferro, formando o óxido de ferro. Logicamente que o óxido de ferro contém o próprio ferro que já existia, mais o oxigênio, que não foi pesado, porque estava no ar atmosférico. Então, no final, você obtinha 160 gramas. Era uma coisa meio assim, sem explicação. Como é que de 112 gramas, depois que enferruja, passa 160 gramas? Tudo bem, quer dizer que a massa não era igual, mas tinha um erro. O erro qual que era? A panela aberta, o recipiente aberto. Então, a lei de Lavoisier, para ela ser constatada, verificada, o recipiente tem que estar fechado. Um outro exemplo bem conhecido é você pegar um palito de fósforo, não vai riscar agora, você pesa esse palito de fósforo antes de riscar. Aí você vai encontrar 10 gramas. Bom, aí você vai riscar, vai tocar fogo nesse palito de fósforo. Deixa queimar todo. Depois de um certo tempo, você vai ver somente um carvãozinho pretinho e você vai pesar esse carvãozinho que sobrou. Aí deu 6 gramas. Mas cadê a massa? Não tinha 10 gramas? Por que no final só tem 6? É porque durante a reação química se formou gás carbônico. E o gás foi embora, foi para o ar atmosférico. Então, logicamente que ele não vai ser pesado ao final. Conclusão, 10 gramas iniciais não são iguais a 6 gramas no final. Mas existe um erro nessa experiência. Qual é o erro? A panela está aberta. Sempre que você deixa o frasco aberto, corre o risco da massa inicial não ser igual à massa final. Bom, era isso que você deveria aprender hoje, que a massa inicial tem que ser igual à massa final. Mas para fazer a experiência, o frasco tem que estar fechado, tá bom? Vamos fazer agora um pouco de exercício e aí, bom trabalho.